Senhores vereadores, população presente, muito boa noite a todos. Solicita o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. Eu já esqueci. Anderson Arri Januário Guimarães. Christopher Jamson da Silva, presente. Johnny Lima Tavares. Presente. Jaqueline Pereira Arimura. Jeová da Silva Prado. Presente. José Eleriano Rodrigues de Souza. Presente. Lucas Lopes Ribeiro. Luci Duarte. Ney Luiz de Araújo Pereira. Presente. Rosenir Pereira. Tânia Maria Ferreira de Souza. Presente. Senhores vereadores, havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, assim atendendo à resolução de número 034/2007, sob a proteção de Deus, em nome da democracia e liberdade, está aberta a presente sessão. Em conformidade com o nosso regimento interno, a ata fica sempre à disposição dos nobres vereadores 24 horas antes da sessão para qualquer contestação. Está em discussão a presente ata. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Solicita o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas, tendo em vista que a ordem do dia, a pauta foi passada, uma cópia para cada vereador. Não há correspondências, presidente. Deixo a palavra livre no pequeno expediente, comunicando que cada vereador, na ordem do dia, somente se manifestará em proposição de sua exclusiva autoria pelo tempo regimental, nas demais pelo tempo permitido pela presidência. Não tendo ninguém que queira fazer uso da palavra, consulto os nobres se passamos para a ordem do dia. Passamos, então, para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei de número 082/2025, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei 082, de 5 de agosto de 2025. Dispõe sobre a celebração da parceria na modalidade de termo de fomento entre o município de Ribas do Rio Pardo e a Organização da Sociedade Civil de Assistência Social, Cultural e Evangélica, para execução de serviços de saúde especializados e da outras providências. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Legislativa de Ribas do Rio Pardo e nobres vereadores, encaminha-se em apenso a esta mensagem o projeto de lei número 082, de 5 de agosto. A proposição ora apresentada tem por objetivo a celebração de parceria com a organização da sociedade civil qualificada, visando a realização de exames de média e alta complexidade, regulados pela Secretaria Municipal de Saúde. A medida justifica-se diante da crescente demanda reprimida por exames especializados no município, a qual não tem sido plenamente absorvida pela rede pública de saúde. A presente parceria objetiva ampliar imediatamente a oferta de exames diagnósticos de forma complementar e articulada com a rede pública existente. O valor de tal repasse será de R$ 1 milhão em 12 parcelas, conforme o plano de trabalho apresentado pela entidade, que integra o futuro termo de fomento. As despesas decorrentes da execução da parceria correrão à conta de dotações consignadas no orçamento vigente, com suplementação, se necessário, sem qualquer forma de cobrança ao usuário. Convicto que os ilustres membros desta Casa Legislativa irão conferir o necessário apoio a essa propositura, solicito a Vossa Excelência em prestar sua valiosa colaboração no seu encaminhamento com
urgência especial, dada a relevância social e a urgência em assegurar acesso oportuno a exames especializados e a continuidade da assistência à população de Ribas do Rio Pardo. Robertson Luiz Moreira, Prefeito Municipal. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos parecer no prazo regimental. Senhora Presidente, por se tratar de um projeto de relevante interesse público, né, um convênio na área da saúde, que visa atender centenas de exames, muitas pessoas que estão aguardando na fila, eu gostaria de formalizar o requerimento de urgência especial para a gente deliberar ainda hoje, com a senhora entendendo por correto, colocar em votação. Consulta a mesa, se acatamos. A mesa cata seu requerimento, colocamos então em discussão. Quem for contrário, está em votação. Aprovado por unanimidade de voto. Por regime de urgência, suspenda a sessão para que a comissão dê o parecer no projeto por 10 minutos. Não tem nada, né? Voltou, também foi pro UTI, não saiu.
Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 78. Parecer número 078/2025. Comissões, Finanças, Orçamentos e Obras Públicas e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 082, de autoria do Executivo Municipal. Conclusão. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator da seguinte forma: José Leriano Rodrigues de Souza, PP, presidente; Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente; Johnny Lima Tavares, PSB, membro; Jeová da Silva Prado, PP, presidente; Luci Duarte, PSD, vice-presidente; Jaqueline Pereira Arimura, PT, relatora e membro. Está em discussão o parecer de número 78. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Está em discussão o projeto de lei de número 082/2025. Palavra, senhora presidente. Palavra com o vereador José Leriano. Senhora presidente, nobres pares, membros da mesa diretora, população que nos acompanha aqui, através das mídias sociais, população da zona rural, boa noite. Bom, esse projeto que nós vamos votar aqui hoje, de iniciativa do Executivo, eu vejo como um dos grandes avanços que nós vamos conquistar para a cidade, né, especificamente na área da saúde. É um investimento muito grande na área da saúde, que vai enfrentar de forma muito eficiente a questão da fila, né, da eterna fila da dor e da demora da saúde que a gente sabe que é comum no Brasil inteiro. Aqui no município a gente sabe de tantas histórias de pessoas que aguardam há 3, 4, 5 anos para fazer uma ressonância, uma colonoscopia, tantos outros exames, às vezes uma consulta com especialidade. Então, eu quero aqui parabenizar a administração municipal por essa sensibilidade, né? É um recurso muito importante que a gente vai fazer chegar na vida das pessoas. Eu sempre falei muito isso, que uma das responsabilidades nossas e que o nosso trabalho sempre tem que focar é fazer chegar esse recurso que é advindo aí desse ciclo de desenvolvimento que a fábrica de celulose trouxe para o município, fazer esses recursos chegar na vida das pessoas. E esse termo de fomento hoje, ele é um desses instrumentos, né? Nós vamos tirar da fila pessoas que estão aguardando aí 3, 4, 5 anos para fazer um exame que talvez era só o que faltava para ele começar o tratamento correto, para poder curar, para poder voltar a trabalhar, ou para, de repente, ele se aposentar de vez, enfim. Então, parabenizar a prefeitura por esse passo. Eu tive a felicidade de levar essa demanda para o deputado federal Luiz Ovando, né, e ele contemplou o município com R$750 mil em emendas, que 500 mil desses valores serão encaminhados para a saúde, e a saúde, através desse termo de fomento, vai conseguir contemplar essa situação, que é uma demanda que nós conseguimos levar ao Luiz Ovando. É uma demanda também que o prefeito trabalhou bastante na eleição, e ele está cumprindo esse compromisso, né? Tantas pessoas, eu tenho certeza aqui que todos os vereadores conhecem esses casos de pessoas que aguardam tanto tempo na fila. E que a prefeitura, que o município continue assim, sensível aos problemas da cidade, ouvindo as demandas que os vereadores estão levando, para que a gente possa transformar o nosso trabalho em solução na vida do cidadão. Obrigado, senhora presidente. Continua em discussão o projeto.
Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto na sua primeira e única votação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de número 084/2025, de autoria do vereador Anderson Arria Januário Guimarães, PSDB. Projeto de Lei número 084/2025, regulamento o pagamento de incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias e da outras providências. Justificativa. A presente propositura tem por objetivo autorizar o chefe do Executivo Municipal a realizar o repasse aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de endemias, a título de adicional à parcela denominada Incentivo Financeiro Adicional, que anualmente é recebida do Fundo Nacional de Saúde, vinculado ao Ministério da Saúde. O repasse do incentivo financeiro adicional é previsto na Lei Federal 12.994, de 2014, em seu artigo 9º, parágrafo 4º, que dispõe que a assistência financeira complementar de que trata o caput deste artigo será devida em 12 parcelas consecutivas em cada exercício e uma parcela adicional nos últimos trimestres. Necessário mencionar que a lei supracitada foi regulamentada pelo Decreto número 8.474/2015, traçando parâmetros e diretrizes para o pagamento do incentivo. Insta a salientar também que este incentivo financeiro criado pelo governo federal tem como propósito estimular os agentes comunitários que desenvolvem atividades de natureza essencial e relevantes aos nossos munícipes. Necessário ressaltar que vários municípios brasileiros já aprovaram uma lei municipal que versa sobre o mesmo tema, e por esse motivo é que trago presente proposta de lei a esta Casa, com o intuito de fazer valer os direitos dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemia. Por fim, é necessário consignar que os municípios devem repassar incentivo financeiro adicional previstos nos diplomas supracitados aos agentes, caso os mesmos não repassem a parcela de incentivo sob qualquer argumento ou justificativa, estará configurado como irregularidade, conforme prevê o artigo 37, caput da Constituição Federal, bem como o artigo 3º da Lei 12.994, que transcrevo abaixo para dar ciência aos nobres pares. Desta feita, bem como diante do exposto, é o que solicito aos nobres pares a aprovação desta propositura. Anderson Arri Januário Guimarães, PSDB. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos parecer no prazo regimental. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do veto de número 002/2025, de autoria do Executivo Municipal. Mensagem 067/2025. No uso das atribuições que me são conferidas pelo artigo 62, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, comunico a esta Casa Legislativa que, após análise do autógrafo de Lei 056/2025, de 11/6/2025, aprovada pela Câmara Municipal, que, ora, me é submetido à sanção, decido vetar o projeto de Lei 049/2025. Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimos vereadores, razões e justificativas do veto. Em que pese a louvável iniciativa da vereadora autora do projeto em pauta, que dispõe sobre a reserva de percentual de moradias populares para mulheres vítimas de violência doméstica e tentativa de feminicídio no âmbito do município de Ribas do Rio Pardo, resolvo pelo veto total ao referido projeto de lei, em razão desse sofrer um vício de iniciativa e violar princípio da separação dos poderes, sendo, portanto, inconstitucional, assim como ilegal, por ser contrário à lei orgânica do município de Ribas do Rio Pardo, pelas razões a seguir expostas. A louvável iniciativa e grande sensibilidade da nobre vereadora Jaqueline Pereira Arimura, autora do referido projeto de lei. Entretanto, analisando a matéria
A Diretoria de Habitação e a Procuradoria-Geral do Município manifestam-se pela oposição do veto à propositura em razão das ponderações técnicas jurídicas a seguir explanadas. A Diretoria de Habitação informa que os requisitos e normativas para o programa Minha Casa Minha Vida, definidos pelo governo federal, já prevêem a destinação de percentual para mulheres, chefes de família, deficientes físicos, idosos, na legislação federal. Sob o aspecto jurídico, a Procuradoria de Consultoria Jurídica posicionou-se pelo veto, ressaltando que, em que pese a louvável intenção da norma legislativa, verifica-se que o referido autógrafo padece de vícios de inconstitucionalidade formal e material. A inconstitucionalidade formal se configura sempre que uma lei ou ato normativo achar-se desconformidade com o texto constitucional, no tocante às regras que disciplinam o devido processo legislativo em razão à competência para deflagração de atividade, incondicionalidade formal subjetiva ou orgânica. Quanto no que concerne o procedimento fixado para elaboração, alteração e substituição das espécies legais, a incondicionalidade formal objetiva. No caso vertente, o autógrafo violou a prerrogativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, de forma inconstitucional na prática dos atos da administração, agredindo a prerrogativa de auto-organização do Poder Executivo Municipal. Compete privativamente ao chefe do Executivo, pelo princípio da simetria, a direção superior da administração municipal, disciplinando sobre a criação de política pública específica. Nesse passo, o gerenciamento da prestação de serviço público no município é competência do Poder Executivo, único dos poderes que detém instrumentos e recursos próprios para avaliar a conveniência e oportunidade da administração pública. Por outro lado, a inconstitucionalidade material perfaz o que o conteúdo de uma lei ou ato normativo não guarda necessária congruência com algum preceito e ou princípio contido no texto constitucional. A princípio da independência e harmonia entre os poderes está incorporado na Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul, não elidindo esta assertativa reconhecimento de que, em face da Constituição da República vigente, não seja permitido ao Estado membro da Federação dispor, diferentemente do artigo 25, caput, inciso 6º, do artigo 34 da Constituição Federal, qualquer espécie normativa editada em desrespeito ao processo legislativo, mais especificamente inobservando aquele que detém o poder de iniciativa legislativa, para determinado assunto apresentará flagrante vício de inconstitucionalidade. Nesse sentido, por expressa previsão da Lei Orgânica do Município, as matérias legislativas estão exaustivamente descritas no artigo 39. Por derradeiro, em que pese a nobreza da matéria, com impacto positivo, consideramos que o agente público deve agir em conformidade com as disposições normativas, ao passo que permitir a promulgação do referido projeto implicará em flagrante ilegalidade, ante os argumentos aqui expostos. Assim, o autógrafo 056/2025, ao atribuir novas obrigações ao Poder Executivo, invade a esfera da gestão administrativa envolvendo o planejamento e a direção, a organização e a execução dos atos de governo, afrontando o princípio da separação dos poderes. Senhora Presidente, estas são as razões que me levam a vetar o autógrafo de lei número 056/2025. Assim, submeto o veto integral, ora aposto à apreciação desta egrégia Câmara Municipal para fins de efeito de direito. Cordialmente, Roberson Luiz Moreira, Prefeito Municipal. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos parecer no prazo regimental. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do veto de número 003/2025, de autoria do Executivo Municipal.
Mensagem 068, proposta de veto número 003/2025. No uso das atribuições que me são conferidas pelo artigo 62, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, comunico a esta Casa Legislativa que, após análise do autógrafo de lei número 071/2025, aprovada pela Câmara Municipal e que ora me é submetido à sanção, decido vetar parcialmente o projeto de lei número 044/2025. Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimos vereadores, razões e justificativas do veto, em que pese a louvável iniciativa da comissão em acrescentar o dispositivo do parágrafo 3º do artigo 39, resolvo pelo veto parcial a referido projeto de lei, em razão dessa sofrer inconstitucionalidade material, por se tratar de honorários advocatícios, pelas razões a seguir expostas. Os honorários advocatícios de sucumbência são a remuneração dada ao advogado público pelos serviços prestados por determinação legal devido pela parte perdedora ao advogado da parte vencedora. A previsão legal do referido instituto está presente no Estatuto da Advocacia e da OAB, pelo Código de Processo Civil, leis federais com aplicação no âmbito nacional. Na ação direta de inconstitucionalidade 5405, questionou o dispositivo da Lei 11.775, no veto do ministro Dias Toffoli, relator do processo, reafirmou a jurisprudência pacífica da Corte que os honorários de sucumbência são titularizados pelos advogados públicos ou privados e possuem especial proteção, pois remuneram esses profissionais pelos serviços prestados decorrente do uso de caráter remuneratório e alimentar desta verba, assim como os privilégios O parágrafo 3º do artigo 39 do autógrafo de lei número 071, de 1º de junho de 2025, prevê que, ao final de cada exercício financeiro, o saldo disponível na conta corrente dos honorários e sucumbências será revertido ao Tesouro Municipal. A redação alterada pelo artigo 5º da emenda modificativa número 0001/2025. O dispositivo goza de inconstitucionalidade em razão da matéria, visto que os honorários e sucumbências não podem ser revertidos em prol da administração pública. Os honorários têm natureza jurídica, remuneratória e alimentar, equiparada a créditos trabalhistas, e, quando previstos, são de direitos do advogado, pagos pela parte perdedora do processo, constituindo direito autônomo. Ademais, o teor do parágrafo 3º do artigo 39 do autógrafo de lei número 71 pode ser classificada como abuso normativo, porquanto a Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo invade a competência privativa da União para legislar sobre direito processual, ao tratar de verba sucumbencial de forma contrária ao CPC, dando destinação diversa ao previsto naquele diploma legal, em detrimento ao advogado público. Nesse sentido, outro não por ser posicionamento do Poder Executivo em total respeito aos limites impostos pela nossa Constituição Federal e legislação pertinente. Senhora Presidente, são essas as razões que me levam a vetar o autógrafo de lei número 071/2025. Assim, submeto o veto parcial do dispositivo nos artigos 39, parágrafo 3º, ora aposto a apreciação desta egrégia Câmara Municipal, para fins e efeitos de direito. Cordialmente, Robertson Luiz Moreira, Prefeito Municipal. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos parecer no prazo regimental. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 140/2025, de autoria do vereador Johnny Lima Tavares, PSB.
Indicação número 140/2025, autor vereador Johnny Lima Tavares, PSB. O vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica à mesa diretora que seja encaminhado o expediente ao senhor Roberson Luiz Moreira, prefeito, com cópia ao senhor Jefferson Sandro Machado, secretário municipal de Infraestrutura Pública, solicitando por meio desta indicação às vossas excelências a implantação de um sistema integrado de segurança e manutenção nas praças públicas de Ribas do Rio Pardo com as seguintes medidas: designação de guardas municipais para patrulhamento e vigilância, designação de zeladores responsáveis pela manutenção e limpeza, instalação de câmeras de segurança com monitoramento em tempo real. Justificativa: a presente indicação visa garantir maior segurança e organização e conservação dos espaços públicos que têm sofrido com vandalismo, descarte irregular de lixo, depredação de brinquedos, academias ao ar livre e demais equipamentos de lazer. A presença de guardas municipais atuando de forma preventiva inibe atos ilícitos e promove tranquilidade dos frequentadores, especialmente crianças, idosos e familiares. Já os zeladores são essenciais para o cuidado contínuo, com atenção e limpeza e conservação, a comunicação da necessidade de reparo e melhorias. Além disso, a instalação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos é uma ferramenta moderna e eficaz para inibir crimes e identificar autores de danos ao patrimônio público, além de auxiliar a atuação de forças de segurança, caso necessário. As câmeras também podem ser integradas ao sistema de segurança municipal, com acesso da Guarda Civil e da Polícia Militar. A adoção dessas medidas representa um investimento direto na qualidade de vida da população, na valorização dos espaços públicos e na promoção da cidade mais segura, limpa e acolhedora para todos. Diante do exposto, solicito a análise posterior e implementação destas ações. Gabinete do vereador Johnny Lima Tavares, 4 de agosto de 2025. Está em discussão a indicação de número 140, de autoria do vereador Johnny. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 145/2025, de autoria do vereador Ney Luiz de Araújo Pereira, PSDB. Indicação número 141/2025, vereador Ney Luiz Araújo Pereira, PSDB. Solicita a revitalização do prédio público na antiga Casa de Sopa, localizada no bairro Santo André, para fins de recreação, lazer e atividades culturais e artesanais. Justificativa: o vereador Ney Luiz de Araújo Pereira, que subscreve no uso das suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo prefeito municipal, o senhor Roberson Luiz Moreira, a necessidade de revitalizar o prédio público da antiga Casa da Sopa, que atualmente encontra-se em estado de abandono. A proposta visa transformar o local em um espaço de recreação, lazer e atividades culturais e artesanais para moradores do bairro Santo André, considerando seu potencial estratégico, tanto pela localização quanto pela carência de áreas públicas adequadas na região. Além de proporcionar momentos de lazer e conveniência, o espaço poderá abrigar oficinas de trabalhos manuais, cursos de capacitação e atividades de artesanatos, fomentando a geração de renda, o desenvolvimento comunitário e o fortalecimento da identidade local. A revitalização desse espaço trará benefícios significativos à comunidade, promovendo integração social, bem-estar, segurança e ocupação saudável do espaço urbano. Gabinete do vereador Ney Luiz Araújo Pereira, 5 de agosto de 2025. Está em discussão a indicação do vereador Ney Luiz de Araújo. Solicito a palavra, presidente. Palavra com o vereador Ney.
senhora presidente, demais colegas vereadores, população aqui presente, que nos assiste também pelas mídias sociais, boa noite. Satisfação falar com todos. Em uma época não tão remota, Ribas do Rio Pardo possuía um local onde se servia alimentação pronta às pessoas carentes do nosso município. Uma modalidade que, durante muito tempo, foi útil. Porém, com a evolução do assistencialismo, né, com a evolução da assistência social de fato, essa atividade ela entrou em desuso, né, tornou-se desnecessária e substituída por outras mais viáveis. E, em razão disso, o prédio em que essa atividade era desenvolvida acabou por ficar em abandono. Observa-se que no local está sendo utilizado ultimamente para dormitório de vândalos e pessoas que usam entorpecente no local. É pena, pois o local ele é estratégico agora em razão da ligação do Santo André com o bairro Santa Clara, né? E ficou bem interessante a reestruturação e reformulação do local para uma outra atividade, que seja cultural, que seja na área de artesanato, na área de projetos sociais diferenciados, para até utilizar o local e dar vida, né, para aquela região. E, em razão disso, eu estou solicitando aí, via indicação ao Executivo, um olhar diferenciado para aquele local, no sentido de mudar a dinâmica e reestruturá-lo. É somente. Obrigado. Um adendo. Desculpa, presidente. Por questão de justiça e reconhecimento, eu gostaria de requisitar a administração da pauta que inclua o nome da presidente Tânia e do vereador Jeová, porque eu fiquei sabendo que em épocas anteriores, em mandatos anteriores, a vereadora Tânia fez essa mesma solicitação, e é do meu conhecimento também que o vereador Jeová também demonstrou interesse em estar solicitando essa indicação. Então, se assim o quiserem e o desejarem, eu gostaria que fosse incluído como coautores da solicitação judiciária o nome dos nobres. Obrigado. Sim, será colocado. Continua em discussão a indicação do vereador Ney Luiz Araújo. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 142/2025, de autoria do vereador Jeová da Silva, PP. Indicação número 142/2025, vereador Jeová do Banco, PP. O vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, requer à mesa diretora que seja encaminhado o expediente ao ilustríssimo senhor Robertson Luiz Moreira, prefeito municipal, com cópia ao ilustríssimo Jefferson Sandro Machado, digníssimo secretário municipal de infraestrutura pública, solicitando a instalação de braços de iluminação pública no prolongamento da rua Joaquim Lino Vieira, no trecho compreendido entre a rodovia RD 340 e o Polo Industrial. A presente solicitação visa melhorar a visibilidade, segurança e mobilidade no referido trecho, especialmente durante o período noturno, beneficiando trabalhadores, moradores e ademais usuários da via. Atenciosamente, Jeová da Silva Prado, PP. Peço ao primeiro secretário também para fazer a leitura da indicação de número 143, que é de autoria do vereador Jeová também, se assim permite. Indicação 143/2025, autor vereador Jeová do Banco, PP.
O vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, solicita à mesa diretora que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo Robertson Luiz Moreira, prefeito municipal, com cópia ao ilustríssimo senhor Jefferson Sandro Machado, secretário municipal de Infraestrutura Pública, solicitando a realização de estudo técnico com a finalidade de viabilizar atendimento com transporte de ônibus 2 vezes por semana aos moradores do assentamento Melodia, Nossa Senhora das Graças e Novo Modelo. Justificativa. A presente solicitação visa atender às demandas de mobilidade dos moradores dessas localidades, facilitando o deslocamento até a sede do município para acesso a serviços essenciais como saúde, educação, comércio e demais necessidades básicas, contando com a sua sensibilidade e atenção da administração municipal. Renovamos os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Jeová da Silva Prado, PP. Está em discussão as indicações do vereador Jeová de número 142 e 143. Palavra, presidente. Palavra com o vereador Jeová. Senhora presidente, demais membros da mesa diretora, aos nobres vereadores, demais pessoas aqui presentes, aquelas que nos assistem via mídia, Facebook da Câmara, meu boa noite. Bom, eu quero aqui só reforçar sobre essa indicação, né, onde viabiliza e disponibilizar um meio de transporte através de ônibus, até mesmo do zerinho, a esses assentamentos próximos aqui do nosso município, né, que já foi citado como Melodia, Nossa Senhora das Graças e o Novo Modelo, até mesmo aí de 1 ou 2 vezes por semana. Essa demanda aí foi nos passadas aí por vários moradores dos assentamentos, né, com relação a disponibilizar esse meio de transporte, e nós sabemos também como isso vai ajudar esse pessoal, né, principalmente aí ter acesso aos serviços essenciais, como saúde, serviço de educação, até mesmo também serviço de assistência social, promovido por meio público, né, onde muitos relatam que até mesmo não conseguem ter essa participação ativa, esses benefícios, porque não tem condições de arcar com esses custos aí de transportes, né? Então, nós esperamos aí que o prefeito, juntamente com o secretário responsável, analisem com carinho e dão a devida atenção aí à nossa indicação. E continue contando aí com o seu vereador, Jeová do Banco, e os demais vereadores dessa Casa de Lei. Sem mais, presidente, muito obrigado. Continua em discussão as indicações do vereador Jeová de número 142 e 143. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovadas por unanimidade de votos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 144, de autoria da vereadora Lucy Duarte, PSD. Indicação número 144/2025, autor, vereadora Lucy Duarte. Senhora presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, a presente indicação. Ao digníssimo secretário municipal de Obras e Infraestruturas, senhor Jefferson Sandro Machado, solicita-se ao secretário de Obras que seja providenciada a construção de uma área de lazer no bairro Jardim dos Estados. Justificativa. Moradores do bairro Jardim dos Estados têm manifestado a necessidade de um espaço adequado para lazer, convivência e prática de atividades físicas. A construção de uma área de lazer contribuirá para a melhoria da qualidade de vida da comunidade, promovendo o bem-estar e integração social, oferecendo um ambiente seguro para crianças, jovens e adultos. Gabinete da vereadora Lucimar Rosa Campos, Lucy Duarte, PSD. Consulta, nobre vereadora, se faz a leitura das outras indicações. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 145 e 146. Indicação 145/2025, autora vereadora Lucy Duarte. Senhora presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, Regimento Interno, a presente indicação.
ao digníssimo secretário municipal de Obras e Infraestrutura, senhor Jefferson Sandro Machado, com cópia à empresa de saneamento Sanesul, assunto continuação da rede de esgoto no bairro Jardim dos Estados. Justificativa: trata-se de uma reivindicação dos moradores que enfrentam dificuldades devido à ausência de cobertura total de serviço de saneamento básico. A conclusão da rede de esgoto é fundamental para garantir melhores condições de saúde e qualidade de vida e bem-estar à população. Diante do exposto, solicitamos ao secretário de Obras, em parceria com a empresa Sanesul, providencie os estudos técnicos e ações necessárias para a finalização do esgoto no referido bairro. Gabinete da vereadora Lucimar Rosa de Campos Luci Duarte, PSD. Indicação número 146, autora vereadora Luci Duarte. Senhora Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, a presente indicação ao digníssimo secretário municipal de Obras, senhor Jefferson Sandro Machado, com cópia ao secretário de Empreendedorismo, Luiz Antônio dos Reis. Os moradores do bairro Jardim dos Estados solicitam a implantação de uma feira itinerante no bairro. A iniciativa visa promover o comércio local, facilitar o acesso a produtos frescos e de qualidade, além de incentivar a economia da comunidade. Justificativa: a feira itinerante também proporcionará um espaço de convivência e interação social entre os moradores, contribuindo para o fortalecimento de laços comunitários. O bairro atualmente carece de opções acessíveis para a compra de alimentos frescos, artesanatos e outros produtos típicos de feiras. A implantação dessa feira atenderá a uma demanda antiga da população, promovendo o desenvolvimento econômico e social. Contamos com atenção e apoio para viabilizar essa importante ação. Gabinete da vereadora Lucimar Rosa de Campos Luci Duarte, PSD. Está em discussão as indicações da vereadora Luci. Indicações de número 144, 145, 146. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 147/2025, de autoria do vereador Lucas Lopes Ribeiro, PT. Indicação 147/2025, autor, vereador professor Lucas Lopes, PT. O vereador que subscreve vem respeitosamente, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, solicitar que a presente indicação seja entregue ao digníssimo secretário municipal do Empreendedorismo, Luiz Antônio dos Reis. Solicito que seja providenciada pela administração municipal a abertura de processo administrativo ou chamamento público com vistas à instalação e funcionamento de uma lanchonete no espaço já existente e desocupado nas dependências da rodoviária municipal de Ribas do Rio Pardo. Justificativa: o prédio da rodoviária municipal já conta com estrutura física adequada para abrigar uma lanchonete. Porém, o referido espaço encontra-se ocioso, não oferecendo qualquer tipo de serviço de alimentação ou conveniência aos passageiros, motoristas e demais frequentadores do local. A abertura de uma lanchonete por meio de concessão, permissão ou outra forma legal, além de gerar conforto aos usuários, contribui para o fomento do comércio local, geração de emprego e renda, a melhoria da imagem da nossa cidade para os que aqui passam. Diante disso, solicito ao Executivo Municipal a devida atenção e providência para dar funcionalidade a esse espaço já existente, atendendo uma demanda real e urgente da população. A praça é do povo, como o céu é do condor, já dizia o poeta Castro Alves. Contamos com a atenção do novo secretário de Obras para atender essa solicitação dos munícipes que ali residem. Heróis nem sempre são aqueles que vencem uma batalha, mas aqueles que lutam até o fim. Abraham Lincoln. Gabinete do vereador Lucas Lopes, PT.
consulto ao vereador Lucas, podemos fazer a leitura da segunda indicação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 148/2025, de autoria do vereador Lucas Lopes Ribeiro, PT. Indicação 148/2025, vereador professor Lucas Lopes, PT. O vereador que esta subscreve vem respeitosamente, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, solicitar que esta seja enviada ao excelentíssimo secretário municipal de Educação, senhor José Renato Moura Colles, ao excelentíssimo secretário municipal de Saúde, senhor Tiago Nossa Friose, com cópia para o prefeito municipal Robertson Luiz Moreira, solicitando que estudem a viabilidade de inserir na forma contínua e programada ações educativas e preventivas voltadas ao autocuidado e à promoção da saúde nas escolas da rede municipal de ensino, seja por meio de palestras, rodas de conversa ou atividades no contraturno escolar. A proposta tem como objetivo incentivar hábitos saudáveis desde a infância e a adolescência, abordando temas essenciais como higiene pessoal e bucal, cuidados com o corpo e saúde mental, sabemos que a escola é um espaço privilegiado na formação cidadã e construção de valores. Ao aproximar jovens de temas como esses, contribuiremos significativamente para a redução de problemas da saúde pública ao médio e longo prazo, promovendo uma geração mais consciente e responsável com o seu corpo e com o outro. Além disso, propomos que estas ações possam contar com a participação de profissionais da saúde, educadores sociais, psicólogos e até mesmo instituições parceiras como Senai, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar e demais entidades que desenvolvem projetos sociais educativos em nosso município. Justificativa. A solicitação tem por objetivo promover ações educativas voltadas ao autocuidado e à prevenção de comportamento de risco entre crianças e adolescentes da rede municipal de ensino. A infância e a adolescência são fases determinantes na formação de hábitos e valores que acompanharão o indivíduo por toda a vida. Temas como higiene pessoal, saúde mental, alimentação adequada, prevenção ao tabagismo e outras formas de dependência química devem ser abordados de forma contínua e acessível no ambiente escolar, por meio de palestras, oficinas, campanhas educativas e atividades, podendo ser realizadas no contraturno. Tais ações contribuem para a formação integral do aluno, fortalecendo a autoestima e responsabilidade e consciência coletiva. Além disso, a crescente exposição de jovens em situações de vulnerabilidade social e ao contato procede de substâncias nocivas torna urgente a implantação de políticas públicas voltadas à prevenção, orientação e promoção da saúde. Gabinete do vereador professor Lucas Lopes, PT. Está em discussão as indicações do vereador Lucas, de número 147 e número 148. Palavra com o vereador Lucas. Nobres companheiros, população presente, a todos que nos assistem via internet, Facebook. Essas indicações, na verdade, são pedido da população, né? A primeira coisa é sobre a rodoviária. Eu estive lá, eu faço caminhada ali próximo ao Parque dos Ipês, e fui logo de manhã, na madrugada lá, e as meninas já estavam às 5 horas da manhã na limpeza. Inclusive, eu fiz um vídeo, mandei caminho para o secretário, sobre o prédio público mesmo da rodoviária, né? Eu só não trouxe a indicação sobre a reforma do prédio, porque já está no processo de licitação toda a reforma. E a reclamação é sempre que há falta de lanchonete. Não sei se algum outro vereador já fez esse pedido nas gestões passadas, mas essa lanchonete, porque sempre foi a desculpa de que lá é embarque e desembarque. Mas, na verdade, não é embarque e desembarque. Tem pessoas que dormem lá, tem pessoas que passam horas lá. Então, a gestão anterior falava que não tinha lanchonete por este motivo. Mas a gente pode conversar e dialogar com essa gestão para ver se o prefeito aceita, né, abrir um processo, uma licitação ou um chamamento público para quem interesse
tem interesse em abrir essa lanchonete lá. Tem um espaço, eu fui lá visitar, tem um espaço para fazer essa lanchonete lá e fazer acontecer o ambiente. E, em contrapartida, a pessoa que abrir a lanchonete ali, cuidar também do prédio público, né? Cuidar dos banheiros, cuidar ali do jardim, né? E outras coisas também que pode ser oferecida com mais comodidade para a população que está passando por aqui e também nossa população que está indo para Campo Grande e outras regiões. Sobre outro projeto, existe no currículo municipal essas temáticas e nós sabemos que existe na educação uma assistente social e também uma psicóloga. Mas eu, como professor da rede, concursado há 10 anos e professor há 20 anos, isso não funciona na prática. A gente não aborda esse tema que eu coloquei aqui sobre higiene pessoal, sobre a gravidez na adolescência, que se vocês parar para pensar, está demais em Ribas do Rio Pardo. Hoje mesmo eu visitei uma aluna minha, 16 anos, que está grávida do segundo filho. Então, é muita coisa que acontece e não é abordado esses temas. E a gente precisa, nós temos pessoas capacitadas no município, não vamos gerar custo para o município, porque temos professor de ciências que pode estar abordando esse tema, sobre higiene. Muitos professores têm medo de abordar esses assuntos. Mas a gente não fala o básico para a criança, não fala o básico para o adolescente, higiene pessoal, uso de preservativo, não a droga, né? O Sargento Ney já apresentou o ProERD, é muito bacana, mas a gente trabalhar isso em sala de aula. Isso é um passo importante. E eu sugeri para o secretário como se fosse um contraturno ou fosse algo fixo na educação. A gente sabe que existe no papel, mas na prática não tem. Eu posso falar com propriedade que eu sou professor que às vezes falha também, porque a gente não tem o domínio completo do ensino. Tem certos assuntos que a gente não consegue abordar, mas tem pessoas capacitadas para abordar esses assuntos. Tem pessoas que estudaram para isso. E nós precisamos cobrar isso, que seja feito em Ribas do Rio Pardo, devido ao aumento da população, de pessoas que a gente não conhece mais igual a gente conhece no dia a dia. Todos nós conhecemos, mas hoje nós não conhecemos todo mundo. Né? Onde nós vamos estamos vendo pessoas diferentes, com outra cultura de vida, outro pensamento. Então, nós precisamos trabalhar isso nas escolas, desde a educação infantil até o ensino fundamental 2 no município, né, que a gente começa a tratar a higiene pessoal lá na educação infantil de 0 a 3 anos. Eu sou professor de 3 anos, a gente já começa a ensinar sobre escovar o dente, do banho, né? Então, a gente começa a trabalhar isso, a fazer isso na prática. Então, fica o meu pedido à secretária de Educação. Eu já tenho uma reunião marcada com a Caroline Bergo, que ela é responsável, para a gente sentar e fazer uma parceria junto com a saúde. Existem programas que estão vindo aí do governo estadual, do governo federal, que a gente precisa colocar em prática em Ribas do Rio Pardo, para a gente não perder nossas crianças, não perder nossos adolescentes, porque se vocês parar e for atrás e analisar, é muita coisa acontecendo e a gente está deixando perder, né, o fio da meada com os nossos adolescentes e nossas crianças. Então, vamos tentar conseguir com o secretário de Educação e o secretário de Saúde essa parceria para nossas escolas. Somente isso, presidente. Obrigado. Continua em discussão as indicações do vereador Lucas. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovadas por unanimidade de votos. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 149, de autoria da vereadora Tânia Maria Ferreira de Souza, PP. Indicação 149/2025, autora Tânia Maria Ferreira de Souza, PP. Senhora Presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, a presente indicação ao senhor Jefferson Sandro Machado, digníssimo secretário municipal de Infraestrutura Pública, sugerindo a instalação de placas de identificação nas pontes sobre os rios e córregos do município. Senhor secretário, nos termos regimentais, venho respeitosamente indicar a Vossa Senhoria que seja providenciada a instalação de placas com respectivo nome dos rios e córregos nas pontes localizadas ao longo das estradas e vias públicas do nosso município. Essa medida visa promover a valorização do patrimônio natural local, além de proporcionar maior conhecimento da população sobre a geografia do município, auxiliando também na localização e identificação de pontos específicos que podem ser fundamental em caso de emergências ou para fins turísticos e educacionais. Atualmente, muitos cidadãos transitam pelas estradas do município, desconhecem os nomes dos cursos da água que cruzam. A identificação adequada por meio de placas contribuirá para a preservação
da história da cultura local, além de reforçar o sentimento de pertencimento e identidade à comunidade. Diante do exposto, conto com a habitual atenção e empenho de Vossa Senhoria para a viabilização desta importante iniciativa. Tânia Maria Ferreira de Souza, PP. Pode colocar em discussão. Coloco em discussão a indicação 149, da vereadora Tânia. Vai falar? Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade de votos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 150/2025, de autoria do vereador José Ileriano Rodrigues de Souza, PP, coautor, de autoria do vereador Jeová da Silva, PP. Indicação 150/2025, autor, vereador José Ileriano, PP, coautor, vereador Jeová do Banco, PP. Senhora Presidente, apresentamos nos termos regimentais a presente indicação ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Jefferson Sandro Machado, a realização de estudo técnico para a implantação de pavimento asfáltico na rua José Coleto Garcia, partindo da estação ferroviária até a estrada do assentamento Pedreira, além da implantação de braços de lâmpadas de iluminação pública no trecho final, próximo ao loteamento Engenho Novo. Justificativa. A pavimentação deste trecho é uma reivindicação antiga dos moradores do bairro e também do assentamento Pedreira, visto que este é o único trecho de acesso. A rua está localizada em um bairro antigo da cidade e merece uma atenção especial por parte da administração, além de proporcionar melhoria nas condições de tráfego e segurança para os pedestres, vai melhorar a qualidade de vida dos moradores, especialmente em períodos de chuva. Vereadores José Ileriano, PP, e Jeová do Banco, PP. Consulto o nobre vereador, pode fazer a leitura da outra indicação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 151/2025, de autoria do vereador José Ileriano Rodrigues Souza, e também da indicação de número 152, de autoria do vereador José Ileriano Rodrigues Souza, PP. Indicação 151/2025, autor vereador José Ileriano, PP. Senhor presidente, apresento nos termos regimentais a presente indicação ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Jefferson Sandro Machado, a realização de estudo para implantação do sistema de monitoramento em prédios e vias públicas com verbas oriundas da taxa de iluminação pública, COSIP. A emenda constitucional 132/2023 alterou o artigo 149-A da Constituição Federal, que trata da COSIP. Anteriormente, a COSIP era destinada apenas ao custeio de serviço de iluminação pública. Com a emenda, a contribuição passa a ser utilizada para custeio, expansão e melhoria do serviço, além de permitir o uso para custeio de expansão e melhoria do sistema de monitoramento de vias e logradouros públicos. Nosso município dispõe da capacidade financeira e disponibilidade de recursos oriundos da COSIP, que podem ser... Vereador José Ileriano, PP. Indicação 152, autor vereador José Ileriano, PP. Senhora presidente, apresento nos termos regimentais a presente indicação ao secretário municipal de infraestrutura, Jefferson Sandro Machado, a implantação de asfalto ou calçamento, paver, nas ruas do bairro Jardim do Trabalhador 2, localizado ao lado da área da Vetorial. O referido bairro foi implantado há quase 20 anos e possui 6 travessas pequenas e ainda sem pavimentação.
Uma situação muito difícil de resolver por ser tratar de um trecho curto das ruas e travessas. Sala de reuniões da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, dia 5/8/2025. Gabinete do vereador José Leriano, PP. Está em discussão as indicações do vereador Zé Leriano de número 150, 151, 152. Penso comentários, senhora presidente. Continua em discussão. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovadas por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da moção de número 004/2025, de autoria do vereador Lucas Lopes Ribeiro, PT. Moção 004/2025, autor vereador professor Lucas Lopes, PT. O vereador Lucas Lopes, no uso das atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente à presença de vossas excelências apresentar a seguinte moção de aplausos. Para que seja consignado nos anais da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, votos de aplauso ao reconhecimento dos atletas Miguel Gondim de Souza, Gabriele Bento Rodrigues, pelo resultado expressivo conquistados no 18º Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil e Master de Tiro com Arco de 2025, realizado entre os dias 21 e 27 de julho de 2025, no Centro de Treinamento da Brasil Arco, em Maricá, Rio de Janeiro. Com a participação de 212 atletas de todo o Brasil, divididos por categorias e modalidades, o evento foi uma verdadeira celebração do esporte e do talento juvenil. Nesse cenário atualmente competitivo, os jovens representantes de Ribas do Rio Pardo brilharam. Miguel Gondim de Souza conquistou a medalha de ouro na prova de duplas e a medalha de prata na prova individual, competindo na categoria composta sub-15. Gabriela Bento Rodrigues conquistou a medalha de ouro na prova individual, também na categoria composta sub-15. Estas conquistas refletem não apenas o talento e dedicação dos atletas, mas também o apoio das famílias, treinadores e instituições que incentivam o esporte em nosso município. Miguel e Gabriela são exemplos para a juventude riopardense e dignos de todo reconhecimento por levarem o nome de nossa cidade ao pódio nacional com orgulho e excelência. Diante disso, reiteramos nosso aplauso público aos atletas, desejando que esta seja apenas o início de uma trajetória de grandes conquistas no esporte. Desta forma, a cidade de Ribas do Rio Pardo, representa pelo Poder Legislativo, oferece este voto de aplauso em reconhecimento aos serviços prestados ao município de Ribas do Rio Pardo. Gabinete do vereador professor Lucas Lopes, dia 5 de agosto de 2025. Está em discussão a moção de número 004, de autoria do vereador Lucas Lopes Ribeiro, PT. Palavra com o vereador Lucas. Boa noite a todos novamente. Eu gostaria de convidar a todos para ser coautor dessa indicação, dessa moção. E eu trabalho com o professor Jean e quero aqui também parabenizá-lo e convidá-lo para terça-feira que vem, como a presidente me orientou, né, para a gente vir na terça-feira que vem, todos nós, essas moções para os nossos atletas, né, que nos representou, graças ao professor Jean Henrique, né, que é a Gabriela Bento Rodrigues e o Miguel Gondim Souza, que estiveram lá no CBI Tiro Arco, 18º Campeonato Brasileiro Infanto Juvenil Master, lá no Rio de Janeiro. Então, a gente acompanhou eles lá com a equipe, o Charlin, né, o pessoal da CEGEL, que nos manteve informado no grupo que nós temos. Então, parabenizá-los e convido todos vocês para a gente fazer de coautor a Câmara, que o professor hoje perguntou para a gente sobre isso. Então, eu falei que eu ia chamar os vereadores para fazer parte. Convido para a gente poder entregar para eles, convidar os pais para estar presente na terça-feira que vem, né, e o professor Jean para estar recebendo essa moção em nome da Câmara Municipal de Vereadores. Somente, presidente. Continua em discussão a moção
de número 004/2025. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Não havendo mais trabalho em pauta, deixo a palavra livre no grande expediente. Palavra, senhora presidente. Palavra com o vereador José Ileriano. Senhora presidente, nobres pares, considerem todos saudados quando fiz o uso da palavra anteriormente. Bom, eu quero aqui apenas reforçar a dedicação e o avanço nas ações da área da saúde aqui, em nome do secretário Tiago Friose. Além desse projeto para atacar as filas, né, a demora na fila, né, recentemente a saúde realizou um mutirão oftalmológico, né, atendendo ali mais de 243 consultas, né, fazendo 59 cirurgias de pterígio, 54 de catarata, e também numa ação muito forte, transformando Ribas do Rio Pardo referência na área de ortopedia, né. Nós temos agora no quadro efetivo de servidores da prefeitura a doutora Maria Helena, né, um excelente profissional, referência no nosso estado na área de ortopedia, e hoje, além da nossa demanda, nós conseguimos atender demanda de todo o estado. Hoje mesmo, né, foram feitas ali 3 cirurgias de cidades fora de Ribas do Rio Pardo. Então, nós estamos avançando bastante. Nós sabemos que a saúde ela é complexa, ela funciona 24 horas por dia, né, o ano inteiro, e as reclamações acontecem também, mas, ao mesmo tempo, nós estamos tendo avanço significativo, né? Não é difícil você ver pessoas que moraram em outra cidade. Um dia, um morador de Maringá, eu e o vereador Jeová estavam juntos, e ele elogiou o atendimento da saúde aqui, dizendo que na cidade dele ele nunca tinha tido nada parecido. Então, fica aqui o registro dos parabéns à equipe da saúde, e isso não é para que se acalme, se acomode na cadeira, né? É só para reforçar a responsabilidade, porque quando a gente fala de saúde, a gente fala de vidas. Então, que hoje, com esse outro passo, atacando principalmente essa parte de exame, nós somamos forças, né, presidente, e conseguimos cada vez mais proporcionar qualidade de vida para a população. Fazer com que a saúde ela seja resolutiva, que as pessoas consigam ter um atendimento satisfatório perto de casa, né, que as equipes de agente de saúde funcionem da melhor forma, que a gente consiga ter aqui pediatras, né, mais especialistas. Eu tive acesso hoje a um dado, inclusive, existe aqui em Ribas, ocorre muita falta das pessoas às consultas. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma fila gigante por especialistas, nós temos muitas pessoas que faltam essas consultas. Então, inclusive, o Conselho de Saúde vai pautar isso. Nós vamos estudar, talvez, uma forma de regulamentar, porque os pais, os pacientes precisam ter responsabilidade quando eles ocupam uma vaga ali do Sistema Único de Saúde. Eles precisam saber que tem gente atrás ali, eles precisam ter essa responsabilidade para a gente atender, porque é muito fácil você falar, não tem médico, mas em muitos casos as pessoas estão sendo agendadas, está sendo reservado, o profissional está lá dedicado, aguardando para atender, e a pessoa falta, não justifica, e depois quer ser atendido, né, na hora que ela pretende. Então, de uma forma muito tranquila, nós esperamos aqui, enquanto vereadores, representantes da população, construir um serviço público de qualidade para a nossa cidade. Era o que tinha. Obrigado. Continua livre a palavra no grande expediente. Palavra com o vereador Anderson. Excelentíssima senhora presidente, vereadoras, vereadores, todos se fazem presente, boa noite. Desejo a todos nós, né, e toda a gestão que façamos um segundo semestre de trabalho abençoado. Primeiramente, quero falar um pouco do projeto, e rapidamente, desse projeto, desse termo de fomento, né, aprovado hoje, que nós vamos acompanhar. Com toda certeza que a efetividade dele vai ser muito importante. Eu, né, como acompanho sobre os serviços sociais, e sempre estamos ali próximos do serviço de saúde também, já recebi, às vezes, recado, procura, você sabe, o fulano, né, vamos citar o nome aqui, o seu João,
e passa para a gente o nome, a gente vai verificar, o seu João já faleceu faz tempo. E aí que chegou o pedido né, aí que chegou a consulta dele, ele já faleceu, aquele exame. Então, assim como disse o vereador José Leriano, esse projeto é magnífico. Esse projeto, efetivando, nós aqui aprovamos, né, e vamos acompanhar a efetivação, ele vai estourar de nota. Então, assim, tem que parabenizar a gestão, parabenizar o Thiago, juntamente com a Michelle Scarpim ali, com o prefeito Robertson. É um projeto que eu acredito que todo município tivesse, né, essa parceria, esse termo de fomento, recurso para isso, sanaria muito o problema de quem está ali na fila, quem está esperando. A gente sabe o quanto isso é difícil, as pessoas procuram nós, os vereadores, até para auxiliar exames, essas coisas que estão aguardando ali, sabe que não vai acontecer. Em grande parte, sabe que vai agendar, vai para o sistema de regulação no Estado, e essa consulta, esse exame jamais vai acontecer para muitas pessoas, eles vão acabar indo a óbito e não vão realizar. Então, assim, parabenizar em tempo ainda a emenda conquistada pelo vereador, né, o doutor José Leriano, nosso doutor também, desse valor, juntamente com o deputado federal, né, que é muito importante, que também está juntando aí para poder bancar esse recurso aí, né, do projeto que foi feito, investido de 500 mil, né, diante da emenda de 700 mil que ele conquistou. 700 mil, né? Isso. Então, parabenizar também pela conquista. É bom quando nós conquistamos emenda, eu lembro muito bem. Quando a gente vai conquistando emenda, isso é muito importante para que a gente auxilie o nosso município. Então, quero aqui também parabenizar o senhor por essa conquista. Falando em parabéns hoje, nobre presidente, vereadora Tânia, quero também desejar aqui ao Wildo Boles, que faz aniversário hoje, marido da Raquel, né, assistente social, pai também do João Paulo e da Aline, irmão da dona Lorena Boles. O Wildo, por muito tempo, né, dedicou ao nosso município, como oficial de justiça, todos, né, acredito que nem todos receberam alguma intimação dele, mas todos conhecem sobre o trabalho do Wildo, sempre um homem muito, muito honrado, muito íntegro. Então, assim, não poderia deixar aqui de mencionar uma saudação em nome de todos os vereadores ao Wildo Boles. Geralmente a gente faz homenagem só nos momentos ruins, né? Então a gente tem que falar de uma pessoa que que é muito íntegro, né? Criou a família dele, cria os meninos dele, e hoje aposentado já, né, do serviço de oficial de justiça, né, da nossa comarca de Ribas do Rio Pardo. O Wildo agora é um investidor do agronegócio. Então, seu Wildo Boles, parabéns, né, pelo seu dia de aniversário. Falando em saúde, aproveitando o gancho ali do nosso vereador, doutor José Leriano, tem doutor, porque o rapaz agora, o homem agora tem OAB, tem tudo. Eu quero aqui saudar, né, os parabéns. Eu acho que todos os vereadores também vê a luta, né, de cada servidor público, né, mas onde que às vezes a gente todo dia está incomodando, às vezes buscando algum encaixe, alguma coisa para ajudar a resolver, que é a Adriana Pereira, lá da saúde, né? A Adriana Pereira, faz tempinho que eu não falo com ela, né? Mas eu sei que em outros anos a gente teve muito contato, e ela está sempre ali encaixando, ela está sempre organizando um veículo para a saúde, para um ir para Campo Grande, para um ir para Cacilândia, e é um pedido que algumas pessoas já fizeram para mim, né? Anderson, por que ninguém fala da Adriana Pereira? Então, a Adriana Pereira, lá da saúde, receba nossos aplausos aqui, dos vereadores, dos demais vereadores, né? Não da nossa Câmara, porque realmente é uma dedicação, é difícil você ter poucos veículos, né? Que você tem inúmeros veículos, né? Mas, ao mesmo tempo, se torna poucos veículos para muitas pessoas que precisam encaixar, precisam ir para Campo Grande, precisam fazer exame, precisam fazer outro procedimento de saúde, e aquilo tudo na cabeça dela. Então, assim, a gente tem que lembrar de quem está fazendo a engrenagem rodar. Obrigado, senhora presidente. Deus abençoe a todos. Continua livre a palavra no grande expediente. Palavra com a vereadora Lucia. Você não falou a Boa palavra noite, no grande. vereadores, vereadoras e a todos que nos assistem. Eu quero aqui agradecer, né, o último dia 27, o último domingo do mês de julho, a gente esteve ali no Jardim dos Estados. E eu quero agradecer a cada morador, a cada pessoa que participou ali com a gente, de uma conversa no gabinete itinerante, né? Que é uma forma da gente estar ouvindo a população, trazendo a cada secretaria as demandas, né, de cada morador ali do bairro Jardim dos Estados. E eu quero deixar também aqui aos meus colaboradores também o agradecimento
Que Deus abençoe cada um, desde daquela pessoa que levou uma água, que teve uma conversa, que esteve ali com a gente, nos ajudando, né? Então, que Deus abençoe cada um e agradecer também os secretários, o nosso prefeito também, que Deus abençoe e que as nossas demandas aí, né? Hoje a gente apresentou na sessão a nossa indicação, que foi feita lá diante do gabinete itinerante. Então, e que Deus abençoe cada um aí. E muito obrigada. Continua livre a palavra no grande expediente. Gostaria de pedir ao vereador Ney que assume a presidência, que eu possa fazer uso da palavra. Como é que vocês estão? Tudo bem? Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, muito boa noite a todos, população que nos assiste através do Facebook, que receba nosso abraço. Hoje eu quero vir aqui, iniciamos o segundo semestre desse mandato. São lutas e lutas, mas quando a gente tem companheiros, companheiras, que quer o bem do nosso trabalho, do nosso município, como eu tenho vocês, nobres vereadores e vereadoras, como parceiros, a gente vê as coisas acontecer. Não foi fácil o primeiro semestre, foi difícil para a gente trabalhar, até mesmo pelo local onde estamos, num lugar insalubre, mas é por uma coisa boa, porque nós estamos lá ampliando, reformando a Câmara. E a gente tem lutado para que, quanto antes, seja concluída aquela obra. Mas a gente precisa ter muita cautela, ter muita transparência, porque tudo que ali faz é em cima da lei, é em cima de licitação. A gente não faz nada que não está dentro da lei. Mas, assim, eu tenho muito orgulho de trabalhar com vocês, nobres, porque o companheirismo faz a diferença. E a gente precisa continuar sendo esses parceiros, trabalhando em prol da nossa comunidade, do nosso município, porque a gente tem lutas grandes, mas não podemos desistir jamais. Quero aqui agradecer todos os secretários que têm nos atendido. Às vezes não atende na hora, mas depois atende. A gente sabe que o município estava precisando de socorro e as coisas não acontecem de uma hora para outra. Então, nós somos 11 vereadores pedindo para os secretários, para o prefeito. Então, a gente, às vezes, tem que ter um pouquinho de calma. Na hora, a gente fica, às vezes, irritado, nervoso, porque não é atendido naquele momento. Mas a gente precisa entender a situação. O prefeito também tem nos atendido, né? Tem um diálogo com a Câmara. Isso é importante, porque quando existe aquelas picuinhas, briga entre Câmara e Executivo, as coisas não dão certo. Quando a gente tem esse trabalho de união, como a gente está tendo nesse mandato, a gente sabe que as coisas boas vão chegar, porque a gente está buscando isso. Nós temos apoio do governo estadual, da bancada estadual, federal. Então, a gente tem que se unir, independente, gente, de siglas partidárias. Nós temos que pensar o que é bom para o município, ir atrás e trazer para o município, né?
Então, eu sou grata a cada um de vocês que tem me apoiado tanto nessa gestão. Não é fácil trabalhar conforme nós estamos ali, mas vocês sempre entenderam, sempre conversei e quero contar sempre com o apoio de vocês. Tá? Lembrando também que nós estamos no mês de agosto, agosto lilás. Hoje eu ouvi uma reportagem que desse ano, nós já temos 25 feminicídios no nosso estado. Olha que número absurdo já. Então, nós mulheres, homens do bem, vamos unir numa campanha, vamos acabar com essa situação. As mulheres precisam deixar de ter medo de denunciar, que às vezes o medo que ela tem de não denunciar leva a vida dela. Então, procure, gente, procure delegacia, procure o CREAS, mas faça a denúncia, não sofra violência calada, porque todas as violências são domésticas, são crimes. Olha, acabamos de perder uma pessoa aqui. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, somente Deus, Ele deu a vida, Ele sim tem o direito. Mas o homem do bem não pode fazer isso. Então, vamos acampar vamos unir nessa campanha Agosto Lilás, contra o feminicídio, contra a violência doméstica, porque a mulher, muitas vezes, porque ela depende do marido, ela se cala. Não tenha medo. Vai à luta. E vocês vão ser vencedora. Porque a gente já viu tantos casos de mulher que hoje ela está liberta porque não teve medo da denúncia. Então, a gente tem um projeto, infelizmente, ele não, até hoje, né, não está sendo executado, que é o Conselho da Mulher, que é mais uma porta para a mulher buscar socorro. Quem sabe nós vamos conseguir agora. Fica aqui, gente, meu agradecimento a cada um de vocês, tá? Por esses 6 meses de trabalho, por esses 6 meses de companheirismo e de entendimento, e conte comigo. Sou falha, mas procuro melhorar cada dia mais. Boa noite a todos, muito obrigada. Quero agradecer a presença dos senhores e das senhoras, desejar um ótimo fim de noite, que a nossa semana seja abençoada e que, não havendo mais trabalhos pendentes, declaro encerrada a presente sessão.